Vamos iniciar nossa reunião de oração. Vamos começar clamando a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer por essa semana que tem passado. Queremos te agradecer, Pai, por mais um mês que acabou, mais um mês que se inicia. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter a certeza do seu governo até aqui, mesmo diante de tempos difíceis, tempos complicados em que estamos vivendo. O Senhor continua governando a sua criação, o Senhor continua reinando sobre todos. Nós te louvamos, Pai, porque podemos ver a sua graça, a sua misericórdia, a sua ação maravilhosa sobre a nossa vida. Queremos te louvar, Pai, porque podemos ver o seu cuidado, podemos ver a sua condução santa sobre nós, Pai, e por isso te agradecemos. Rendemos graças a Ti, Pai, porque quando nós olhamos, paramos e refletimos, nós podemos ver e perceber tantas bênçãos vindas do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado por aqueles que estão enfrentando o Covid, porque sabemos, Pai, que o Senhor não é um Deus que desampara o seu povo. Queremos clamar a Ti, Pai, rogar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam de um socorro mais eficaz, mais efetivo. Queremos, Pai, pedir para que o Senhor venha nos ajudar a confiar no Senhor, a descansar em Ti diante de toda e qualquer situação, Pai. Reconhecemos que a nossa mente, o nosso coração não é forte o suficiente para enfrentar todas as questões, mas sabemos, Pai, que do Senhor vem a nossa força, do Senhor, Pai, vem a nossa restauração. E que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai, para que os nossos olhos estejam voltados exclusivamente para a cruz de Cristo, para aquele que pode nos dar a verdadeira libertação, a verdadeira salvação. Fale conosco, nos conduza. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o nosso tema será um tema bem proveitoso, né? Quanto àquilo que nós estamos vivendo, já que nós estamos passando por uma fase de bandeira preta, muitas restrições, muitos problemas na questão da saúde, e por muitas vezes nós podemos achar que as coisas estão fora do controle, que as coisas não estão num prumo que devem estar. E como consequência disso, nosso coração pode caminhar para um desespero ou para uma aflição. E por isso que nós precisamos entender a questão da providência divina e a oração. Eu quero ver uma citação com os irmãos, que é a seguinte: a oração se preocupa não apenas com o bem-estar de quem ora. Um aspecto vital do seu propósito é permitir que a vontade de Deus seja feita e trazer glória e honra ao seu nome. Então, a questão de quando nós oramos não é apenas olhar para o bem-estar nosso como resultado da oração que nós fizemos. Mas é uma perspectiva de, através da oração, render glórias ao Senhor. É voltar o nosso coração para glorificar a Deus, né? E, diante dessa verdade, nós podemos ver dois verdadeiros motivos para que nós oremos. O primeiro motivo verdadeiro para que nós oremos é o desejo de que o nome de Deus seja honrado. Quando nós oramos com o propósito de glorificar ao Senhor, de exaltar o santo nome do nosso Senhor. Veja comigo Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Preste atenção no início da oração, o qual Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o propósito da nossa oração
é santificar, é honrar o santo nome do nosso Deus. Porque, de fato, o nome do nosso Deus é santo e nós devemos exaltá-lo, nós devemos glorificá-lo, nós devemos honrá-lo, porque apenas o Senhor é merecedor de toda a adoração. Veja agora o Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Veja, a nossa oração também tem o propósito de glorificar ao Senhor, de dar glórias, de honrar a Deus, o santo nome do nosso Deus. Veja, isso por causa da sua misericórdia, da sua fidelidade, por causa daquilo que Ele é. O ser de Deus deve conduzir o nosso coração à adoração a partir da nossa oração. A segunda verdade, o segundo motivo para que nós oremos é o desejo de que a vontade de Deus seja cumprida. Não apenas nós devemos orar para glorificar e honrar o seu santo nome, mas também nós devemos orar para buscar a vontade de Deus. Vamos voltar lá para Mateus 6, do versículo de 9 a 3, na oração do Pai Nosso. Nós temos o versículo 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o versículo 10 diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, quando nós voltamos à nossa oração, voltamos a Deus em oração, essa oração tem como alvo principal buscar a vontade de Deus. E é isso que nós devemos clamar. Deus, faça a sua vontade, cumpra a sua vontade sobre a nossa vida. E isso deve refletir em nossa oração. E nós devemos orar assim como Jesus Cristo orou, quando estava no Getsemane, né? Ele se apresentou a Deus e disse, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Jesus, o nosso próprio Salvador, nos deu o exemplo perfeito de como deve ser uma oração correta. Uma oração que busca exclusivamente a vontade de Deus. Na verdade, não exclusivamente, mas acima de todas as coisas, acima da minha vontade, buscar a vontade de Deus. E esse é o propósito da oração. Primeiro, dar glórias ao nome do Senhor e buscar a vontade do Senhor. Veja o que a nossa confissão diz quando se fala sobre a ação providente de Deus, né? Diz assim, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Para que nós possamos entender sobre o que é a providência de Deus, antes disso nós devemos olhar para os decretos de Deus. Deus realizou ou estabeleceu os seus decretos na eternidade. Por isso que são chamados os eternos decretos de Deus. Então, aquilo que Deus planejou, Ele planejou na eternidade para que executasse num certo tempo. E essa execução, esse trazer à realidade, refere-se à ação providente de Deus. É a execução desses eternos decretos de Deus. Como que Ele revela isso? Através da sua ação providente. E como que Ele conduz isso? Ele conduz, ele sustenta, dirige, dispõe e governa tudo o que Ele criou. E tudo isso Ele faz para o seu louvor, da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Então veja que a providência de Deus é o resultado do planejamento de Deus na eternidade. E Deus, diante disso,
responde a oração que está de acordo com a sua vontade. Está de acordo com aquilo que ele planejou antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, meus irmãos, quando pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus, nós podemos ter a absoluta certeza que Ele responderá às nossas orações. Mas a pergunta surge: e quando nós não sabemos a vontade de Deus? E quando nós não sabemos se aquilo que nós estamos querendo orar está na vontade de Deus? Como que a gente vai descobrir a vontade de Deus? Em primeiro lugar, para descobrirmos a vontade de Deus, é a verdade que nós podemos perguntar para Deus para descobrir a sua vontade. Abra sua Bíblia em Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Meus irmãos, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós devemos perguntar para aquele que vai nos responder. Se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para mim diante de situações como trabalho, estudo, vida, né? Nós devemos buscar a resposta em Deus. Assim como o salmista fez: Deus, ensina-me a fazer a sua vontade. Nós devemos também clamar isso. Nós devemos rogar para o Deus providente que executa os seus planos sobre a nossa vida e orar: Deus, me ajuda a entender, me ajuda a conhecer as suas vontades. E outra forma de saber a nossa vontade é que nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo ajuda os crentes a orar dentro da vontade de Deus. Veja em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, versículo 26 e 27. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Lembre-se que quando nós estamos orando, toda a Trindade se envolve nesse exercício. Nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, pois Ele é nosso mediador, e nós oramos através do auxílio do Espírito Santo, trabalhando em nosso coração para que nós oremos de forma correta. Então, para que nós consigamos buscar e encontrar a vontade de Deus, nós devemos lembrar que temos um auxiliador maravilhoso. Nós temos o próprio Espírito de Deus trabalhando em nosso coração, em nosso favor. Isso deve incentivar o nosso coração a orar a Deus, a clamar ao Senhor cada vez mais. Mas nós devemos reconhecer, meus irmãos, que nem sempre as coisas dão certo, não é mesmo? Nem sempre as nossas orações, por mais piedosas que possam ser, não dão certo. Por exemplo, no ano de 2000, eu orei para que Deus curasse o meu pai, porque ele estava com câncer muito forte.
É algo correto a se pedir, não é mesmo? Poxa, né? Um filho clamar pelo seu pai, né? E não havia nada de pecaminoso nisso. Mas o que aconteceu foi que em 1 de novembro de 2000, Deus respondeu a nossa oração. A minha e da minha família. Levando meu pai. Permitindo que ele morresse. Né? Veja, e quando as coisas não dão certo? Primeira questão é que nós devemos entender a ação de Deus sobre a nossa vida em tempos de adversidade. E mesmo assim, nós podemos ter paciência durante as adversidades, quando nada dá certo, voltando o nosso coração para Deus, entendendo a ação de Deus sobre a nossa vida. E nós devemos lembrar que até mesmo em meio às adversidades, até mesmo a bandeira preta, roxa, transparente, é Deus que está conduzindo as coisas. É a ação providente, é o governo soberano de Deus que está se manifestando. Então, o primeiro passo para que a gente entenda quando as coisas não dão certo é tornarmos carregadores desejosos da nossa própria cruz. Lembre-se que Jesus disse: você quer ser meu discípulo? O que nós devemos fazer? Tomar a cruz. E tomar a cruz é uma perspectiva de sofrimento. É entendermos que seguir a Jesus Cristo é sinônimo de sofrer. O próprio Jesus disse, olha, se o mestre for perseguido, consequentemente, os seus discípulos também serão perseguidos. Então, é ter consciência de que Jesus não nos chamou para termos uma vida de praia, de sombra e água fresca. Nós temos a consciência de que nós passaremos por questões, momentos difíceis. Segundo passo, ter uma atitude de oração de todo o coração. Meus irmãos, se a coisa está difícil, se as situações estão complicadas, o que nós de fato devemos fazer é orar. Por muitas vezes as pessoas acham que, diante da adversidade, o que elas não devem fazer é orar. No sentido de que, bom, já que está tudo difícil, já que é tudo complicado, o que vai adiantar eu orar? O que vai mudar as coisas se já está tudo complicado? Meus irmãos, nós devemos lembrar que a oração não tem propósito de mudar a vontade de Deus. A oração nunca vai mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já foi estabelecida na eternidade. Então a oração tem como um dos seus propósitos alterar o que em quem? O nosso coração. Alterar o nosso coração. E por isso nós precisamos orar, para que Deus venha nos socorrer e confortar o nosso coração em meio às adversidades. Outro ponto. Nós devemos ter consciência de estar sempre preparado, sempre alerta. Muitas pessoas, mas muitas pessoas estão com muito medo, mas muito medo de morrer por causa do Covid. E de fato a mídia vem ajudar ainda mais esse medo, né? Destacar, olha, a pessoa está morrendo, né? De 100%, 60% daqueles que entram no UTI morrem. Olha que dado mais sem pé nem cabeça, mas foi dito aí, né? E as pessoas estão temerosas em perder a sua vida por causa do Covid. E eu tenho uma atitude, eu tenho uma notícia para vocês. Uma notícia drástica, pesada. Gente, meus irmãos, o número, a nossa senha da fila da vida e da morte, ela não se resume à Covid. Ela não se resume à Covid.
Calvino, em suas Institutas, diz que o que impede que uma telha se solte, voe até a nossa cabeça e corte a nossa cabeça? Estou exagerando aqui, né? O que impede de nós estarmos cavalgando num cavalo, ele, na época dele, né? O cavalo dá uma desembolada ali, a pessoa caia, bata a cabeça na pedra e morra. O que impede de que um carro se descontrole e pegue a gente na rua? O que impede de que aconteça um derrame e nós morramos? O que impede? Meus irmãos, nós não vamos morrer apenas de Covid. Nós podemos morrer de qualquer coisa. Nós podemos perder nossa vida por qualquer coisa. Teve um casamento lá em São Paulo, há um tempo atrás, que o noivo, todo feliz, todo alegre, vou contar 2 casos, só para relembrar nossa mente, né? Todo feliz, todo alegre, no final da festa, ele começou a despedir do povo, né? Ah, tchau, tudo bem, tal. E numa dessas, ele foi para fora do local da festa com um copo de champanhe. Ele tomou o champanhe e foi despedir da pessoa. Só que para ele não ficar segurando o copo, ele colocou no bolso. Ele abraçou a pessoa, o copo quebrou, cortou a artéria dele e ele morreu. Olha só. Um tempo atrás, foi notícia por umas 2 semanas, a noiva que estava indo de helicóptero para o casamento. Não sei se vocês lembram disso. Daí, o helicóptero entrou ali num momento onde tinha muita neblina, o piloto não sabia o horizonte, bateu na árvore e morreram todos que estavam ali. Estava indo para o casamento. Meus irmãos, a nossa vida não se resume ao Covid. O nosso perder a vida não se resume apenas em Covid. E por isso nós devemos estar conscientes, estar preparados, que o momento em que for o número da nossa senha, não tem como fugir. Você pode ter um corpo de atleta, ou pode ter todos os problemas da face da terra. Chegou a nossa hora, não tem como fugir. Por isso, estejamos preparados. Outro ponto. Nós devemos aguardar de maneira bíblica, porque os testes virão até nós. Nós devemos lembrar que a forma que Deus nos forja é através das tribulações, através das dificuldades. E veja, você tem muito mais oportunidade de glorificar a Deus no meio da adversidade do que você terá no meio da prosperidade. Porque é no meio da adversidade que os seus olhos estarão alertas para reconhecer que é o dedo de Deus, é a mão de Deus me socorrendo. Crentes na adversidade são troféus da graça de Deus. É o cristão vivendo de forma correta o problema e sendo testemunha para a sociedade, o qual as pessoas vão olhar para nós e dizer: como que essa pessoa está enfrentando essas dificuldades dessa forma? Como que ela pode, de fato, demonstrar alegria em meio às adversidades? Essa é a forma pela qual nós demonstramos graça de Deus. Outra questão é que nós devemos aprender a viver de maneira escatológica. Escatológica é nos últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, meus irmãos. Nós estamos vivendo. Nós não viveremos eternamente aqui. A terra não existirá eternamente. Haverá um momento em que Deus, Jesus Cristo, voltará para buscar o seu povo. Penúltimo ponto. Somos como um mapa através do qual Deus mostra como o Evangelho age na vida dos crentes. Nós somos cartas vivas do Evangelho. E em meio ao sofrimento, nós podemos testemunhar perfeitamente a obra de Deus sobre a nossa vida. E por último, diante das adversidades, nós devemos nos curvar diante de Deus. Nós devemos reconhecer
que o Deus verdadeiro não somos nós. Não é a nossa saúde, não são os nossos bens, não é a nossa capacidade braçal, mas é apenas Deus. Nós devemos nos curvar e reconhecer, é o dedo de Deus sobre a minha vida, é a mão de Deus sobre a minha vida, e glórias sejam dadas a Deus. E meus irmãos, nós não precisamos criar discursos utópicos quanto a isso. Olhe para a vida do apóstolo Paulo. Pensa no homem que sofreu. Pensa no homem que foi ali raspado na sua carne. Foi dado como morto várias vezes. Passou por naufrágios várias vezes. Foi chicoteado várias vezes. Foi preso várias vezes. Foi apedrejado várias vezes. Tinha um espinho na carne ali, que ele orou, e Deus falou assim, a minha graça te basta. E ele falou assim, o nome de Deus seja exaltado por isso. Da mesma forma que o apóstolo Paulo conseguiu olhar para as adversidades de forma a glorificar a Deus, nós também devemos nos curvar diante de Deus em meio às adversidades, sabendo que é o dedo de Deus sobre a nossa vida trabalhando em nosso ser. E por isso, nós devemos orar. Devemos buscar a vontade de Deus sobre a nossa vida. E isso através da oração. Reconhecer, Deus, me ajude a entender o seu querer. Deus, me ajude a me confortar com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus, me ajude a me regozijar, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que eu tenha um coração voltado para o Senhor, seja qual for a situação, seja qual for a bandeira, seja qual for a minha situação física. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.